Olá, família leonina, seja muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Faremos a previsão para o coletivo do signo de Leão. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também o vídeo do seu ascendente, lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante essa leitura, nós iremos analisar 3 casas. Após a análise destas 3 casas, nós iremos trazer o anjo Umabel, o anjo cabalístico de número 61, que irá reger energeticamente esta mesa. Espero que nessa leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você, leonino, um presente para você, leonina. Que esse novo ciclo, né, seja repleto de muitas realizações, saúde e proteção. Que a suprema energia divina derrame bênçãos sobre ti. Mãos em preces pela dádiva da vida. Parabéns. Bem, leonino, leonina, na casa 1, na energia do presente, nós temos a carta, né, do 8 de ouros. Na casa 2, na energia do passado, acontecimentos do passado, que irá influenciar o presente, nós temos o valete de copas. E na casa 3, na perspectiva de futuro ou acontecimentos futuros, nós temos o rei de paus. Vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Sobre o 8 de ouros, nós temos a rainha de paus. Ainda nesta perspectiva, nesta vibração, temos também o 6 de copas. Sobre o valete de copas, nós temos a carta do rei de copas e também a vibração da carta do imperador, o arcano maior de número 4. E na perspectiva de futuro ou acontecimentos futuros, sobre o rei de paus, nós temos um 7 de paus e também a carta, né, a energia da rainha de espadas. Gratidão. Bem, leonino, leonina, nós vamos utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já eu sou extremamente grato a ti pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Gratidão. Sobre o 8 de ouros, nós temos a carta dos pássaros. Sobre o valete de copas, nós temos a energia dos ratos. E sobre o rei de paus, nós temos a carta, né, da garça. Bem, leonino, leonina, a energia do presente ela será regida por um 8 de ouros. Há aqui a necessidade de trazer à tona novas habilidades e talentos, que estão dentro de ti, porque através desse processo da prática, né, da dedicação, a gente traz a energia da perfeição. A aprendizagem aqui é um processo, né? E isso a gente faz com perseverança e com dedicação. Até porque aqui o tarô traz um trabalho árduo, né? Treinando, aprimorando as suas próprias habilidades. Então, a energia de aperfeiçoamento. Às vezes chega alguém aqui e pede para que você faça alguma coisa. Então, o tarô está pedindo
Se houver essa proposta, se alguém chegar até você e pedir algo que você não domina, diga a essa pessoa que você não domina, mas que você dará um pouco mais de atenção a esta questão, até porque você vai desenvolver aqui uma nova habilidade. Mas tenha um pouco mais de cuidado dentro do ambiente profissional, porque nós temos os pássaros, né, para aquelas que ainda estão desenvolvendo uma atividade laboral. Até porque os pássaros trazem uma energia de diversão, mas ao mesmo tempo você lidando com pessoas extremamente falsas dentro do ambiente de trabalho, porque na sua frente é uma coisa, mas nas suas costas é outra. Então tenha aqui esse cuidado, foque um pouquinho na tua alegria, na tua felicidade, né? Os prazeres simples da vida, a felicidade interior, conectada aqui com a sua criança e com aquilo que te traz felicidade. Então, é hora de elevar a vibração. Aqui é um retorno a uma vida mais simples, a generosidade, a bondade, a gentileza e a harmonia emocional que há dentro de você. Então, há um processo aqui de inocência, ou até mesmo, eu diria que inexperiência, no sentido, né, de focar um pouco mais no outro e de esquecer de si mesmo, de si mesma. Então precisa aqui elevar um pouco mais a sua vibração e olhar para a tua criança interior. Até porque nessa energia do presente nós temos uma energia leonina muito forte, né? Energia de fogo, o brilho, a luz da Rainha de Paus, você trazendo aqui a conexão com a sedução, com o charme, com o carisma e com a beleza. Então, há aqui convites para eventos sociais. Se esses convites chegarem até você, vá, esteja aqui extremamente sociável, essa é a vibração, para que você possa irradiar um pouco mais essa luz de dentro, alimentar desejos, paixões, extrair não só o melhor de si, como também o melhor das outras pessoas. Então você aqui sendo desejado, desejada pelas pessoas que estão à sua volta. E você tem que usar esse magnetismo pessoal para atrair aquilo que você deseja, almeja. Então há muita sedução, muito carisma e muita atração, mas que você precisa também mergulhar um pouco entre o mundo espiritual e o mundo material. A energia desta rainha traz essa perspectiva, né? Nessa conexão profunda com o sagrado, com o místico que há dentro de você e todas as atenções voltadas para ti. O sol, né? Aqui dos leoninos, das leoninas, vibrando com mais intensidade. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Leão. Na casa 2, na energia do passado, acontecimentos do passado que irão influenciar o presente, nós temos um valete de copas, né, sobre a perspectiva dos ratos. Aqui tem que ter um certo cuidado, principalmente se há algum tempo você vem sofrendo aqui algum tipo de estafa, se essa estafa ela é mental, ela é física, então eu recomendo um banho de limpeza e de purificação. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links, né, para alguns banhos que eu indico durante as minhas leituras particulares, justamente para tirar esses miasmas, essas formas, pensamentos negativos das outras pessoas que acabam aqui impregnando em nós. E isso traz esse desgaste energético, né? Então, os ratos é aquele vampirinho, vamos dizer assim, que está à nossa volta e que acaba sugando a nossa energia, que nós devemos ter um certo cuidado, principalmente se você trabalha com o lado criativo, com os talentos, com os empreendimentos. E é justamente nesta perspectiva. Mas que você tem que seguir um pouco mais a tua criatividade, o teu aspecto imagético, né? Usar um pouco mais a imaginação, porque você tem que recorrer aqui a esse despertar
de intuição, vamos dizer assim, em relação às questões profissionais. Então, você usando muito a criatividade, o campo mental, a inteligência e, consequentemente, aqui a desgaste. Pode ser também uma relação do passado que não fluiu para alguns de vocês, mas há necessidade aqui de colocar, vamos dizer, os pés no chão e não idealizar, não sonhar demais, né? Dentro dessa perspectiva do outro, porque esse outro não pode te dar aquilo que você deseja, aquilo que você almeja. Até porque abaixo nós temos o imperador, o arcano maior de número 4, energia do signo de Áries, energia de fogo, assim como o leão. E nós temos também um rei de copas, que traz essa cura das feridas emocionais, compaixão. Então, cuidado aqui com essa preocupação com o outro. Né? E há aqui uma atividade emocional muito exacerbada, um sentimento de raiva, né? Esse sentimento que às vezes domina o nosso eu. E você precisa focar um pouco mais na tua pureza emocional, né? Buscar aqui orientação com um terapeuta da tua confiança, fazer uma conexão interna, porque é difícil, né, lidar com essas perspectivas. Aqui é a energia da compaixão, da cura, mas às vezes a gente também precisa buscar uma orientação para lidar com algumas questões pessoais que a gente não consegue ver, né, nitidamente. Até porque o imperador traz a energia de autoridade, né? Só que você precisa exercer essa autoridade. Então, cuidado, né? Como eu disse aqui anteriormente, com o autoritarismo, com o controle, com a insensibilidade dentro das relações, bem que isso está no passado, mas não deve se perpetuar no presente ou se repetir, porque você está lidando aqui com um homem mandão, centralizador, indica uma união, mas essa união é carregada de status, de racionalização do plano afetivo, de vaidade, de ego. Então tem que ter esse cuidado. O imperador também traz a responsabilidade excessiva que está sobre os teus ombros. Então você traz essa energia de poder do imperador, mas também de liderança, de autoridade. Então são leis que devem ser respeitadas. Há uma figura masculina aqui forte, uma atividade de força primordial, como se você estivesse resolvendo um conflito. E para resolver esse conflito precisa aqui do meio do poder, da coragem, da ambição e da ordem. E essa autoridade, ela não se exerce através do grito. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois é uma leitura para o coletivo do signo de Leão. Se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição do vídeo tem um link para o meu WhatsApp. Eu teria o maior prazer de te orientar através do tarô e do baralho cigano, como vai aparecer aqui nos cards, em algum local, a indicação do meu número. Bem, Leonina, Leonino, nesta perspectiva de futuro, nós temos a representação de um rei de paus sobre a carta da garça. A garça é a representação de algo novo, mas também pode estar atrelado à energia do filho, mas tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, porque nós temos aqui uma figura masculina. Então, aqui são os desejos mais fortes, mais eu diria aqui, apaixonados, né? É você lidando aqui com alguém que tem uma liderança carismática, uma confiança brilhante, mas é um masculino extremamente egóico, que quer ser o centro das atenções, né? Então, traz essa perspectiva aqui. Então, você tem que ter um pouco de cuidado em relação às discussões com o masculino na perspectiva de futuro. Seja um filho, como eu disse anteriormente, seja o companheiro. Então, você também tem que focar nos teus desejos, né? Os teus desejos mais intensos, mais importantes. Até porque essa energia também é de brilho, né? Então, tem que colocar a sua energia sobre aquilo ao qual você quer conquistar. Então, é a elevação aqui do seu próprio ser. Então, essa necessidade de realização de todas as coisas. Sair um pouco aqui
desse platô, dessa questão de cunho mental e colocar em movimento. Então, o mundo, né, estará aqui aos teus pés. É nessa perspectiva. Então, você traz aqui todas as habilidades, o conhecimento, né? Escute o seu coração, siga as suas paixões e ame intensamente e profundamente. Há necessidade aqui de se aventurar um pouco mais e além dos teus limites. Então, traz essa perspectiva, né? Viva um propósito e vá em direção a este propósito com plenitude, né? Com luz e com brilho, que também é essa perspectiva do rei de paus. Nós temos uma rainha de espadas que traz a expressão, a comunicação, ensinar, né, e promover as tuas ideias, falando para as outras pessoas, obtendo também a sabedoria das outras pessoas, um processo de defesa como uma professora, um treinador, né? Então, muita autonomia intelectual. E você precisa trazer aqui a palavra, né, como verdade. A palavra irá, levar a verdade, quer onde você esteja. Às vezes é muito difícil externar, falar para alguém, porque as outras pessoas não irão acompanhar a energia leonina. Então, principalmente aqui ligada ao feminino. Às vezes você irá se expor e as outras pessoas não irão acompanhar o teu próprio raciocínio. Então, é essa mulher sábia, né? Essa mulher mestre, essa mulher comunicadora. Então, transmitindo aqui a tua sabedoria. Então, é a orientação que vem do campo mental como um canal. Então, ainda nesta perspectiva, né, de futuro, nós temos o 7 de paus. E o 7 de paus é um processo de defesa. Você acima, né, das outras pessoas. Mas tem que ter aqui um certo cuidado, eu diria, porque é uma batalha árdua, né? Combatendo a opressão, a intimidação, defendendo aquilo que você acredita, mas se esforçando aqui ao máximo para superar os teus obstáculos, porque é um processo de defesa onde nós enfrentamos qualquer oposição que parece ser insuportável. Então precisa de coragem, heroísmo e viver por uma causa. Então é hora de reafirmar os seus sentimentos e lutar por aquilo que você acredita, porque é superar barreiras internas e externas, para que haja aqui a autodescoberta, em que o importante, né, é defender os seus valores e não se conformar com menos do que você merece. Então, volto a repetir, você está acima das outras pessoas. Cuidado aqui quando você tende a auxiliar alguém, essas pessoas te puxam para baixo. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Leão. O anjo que vai reger energeticamente esta mesa é o anjo de número 61, o Mabel. O salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 112 e a mensagem diz o seguinte: cultive as boas amizades, demonstre seu carinho e afetuosidade, seja paciente com a pessoa amada e seus familiares, coloque sua intuição e inteligência a serviço do plano angelical. Invoque este anjo para receber orientação do plano espiritual. O Mabel, anjo de número 61, o salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 112. Desde já, sou extremamente grato a ti por assistir até aqui, por ter deixado o seu like, o seu comentário. Isso é de grande importância para nós, para que a gente possa continuar aqui produzindo o nosso conteúdo. Também sou extremamente grato a todos que foram lá no nosso outro canal, que se inscreveram, que deixaram seu like, que assistiram ao nosso conteúdo. Isso é de grande importância. Eu abri esse outro canal para tentar manter esse canal de tarô em funcionamento. Então, se possível, também nos auxilie lá. Desde já, gratidão por você assistir até aqui,
paz e muita luz. Beijo em seu coração e a gente se vê em breve.